Bem-vindo, bem-vinda! E agora nós vamos lá para a nossa questão de número 83. Juntinho, já fez um passeio aí nas anteriores, tá tudo ok? Faça nota, faça revisão, isso é muito importante para o seu processo de estudo. O processo de repetição. Isso é muito importante, tá? Então, nós estamos chegando aqui na questão 83, ou seja, é a prova de 2018, mas é uma questão, é um assunto que continua vivo nas nossas provas, ok? Considere o seguinte botão, né? Às vezes a Vunécio fala botão e às vezes ela fala ícone. Presente onde? Lá na guia, página inicial do Word. A Vunesp fala a versão 2016. Essa questão pode estar na sua prova na versão 2019 e também pode estar lá na versão 365. Nós não vamos ter alteração na leitura e interpretação do ícone das alternativas se a versão for alterada. Então, a questão está valendo. Muito bem. Versão em português, configuração padrão. Roseli, o que esse ícone faz, né? Porque se eu, candidato, não souber ler ícone, eu não resolvo a questão. Então, eu vou apresentar aqui para você, você também pode abrir o seu Word. Nós vamos na guia página inicial. Aqui a gente vai estar no grupo parágrafo e nós temos o nosso ícone aqui apresentado. Esse ícone, nós vamos trabalhar com espaçamento. Então, ele vai falar para nós sobre o espaçamento. Esse espaçamento, ele vai acontecer entre, para nós, linhas, e esse espaçamento vai acontecer para nós entre parágrafos, certo? Aqui, quando a gente clica nessa setinha, né, a gente tem um menu suspenso, lembrar que essa setinha fala para a gente que aí há uma lista, que aí há um menu suspenso. E aí nós temos as opções. Aqui para nós são os tamanhos, né, os espaçamentos padrão, uma linha, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, e eu tenho outros espaçamentos, caso eu queira um espaçamento maior. Então, a gente abre a janela, né, a caixa de diálogo de parágrafo, e nós somos recepcionados por outras opções. E também nós temos aqui o adicionar o espaçamento antes e depois de parágrafo, ou seja, entre parágrafo. Então, essa parte para nós é entre parágrafo e essa parte para nós é entre linhas. Um ícone muito comum, muito tranquilo. Se a gente utiliza, né, o editor de texto, não tem como, né, trabalhar sem a formatação do espaçamento. Mas antes de terminar, eu quero lembrar você o seguinte: lá no nosso edital, a gente tem o Microsoft Word. E lá a gente tem o termo, né, o conteúdo, a palavra parágrafo. Então, a gente começa no edital, estrutura de um documento, e aí vem a formatação da fonte do parágrafo. A questão anterior, a gente falou de fonte, e essa a gente está falando de parágrafo. Então, reconhecimento de guia, grupo, ícone, a função do ícone, né, para onde ele nos leva, deve fazer parte do seu processo de estudo, ok? Reconheço o ícone, sei o que ele faz. Por meio dele, podemos adicionar espaçamento. Alternativa A, entre linhas de parágrafo, sim, bem como antes e depois de parágrafo, sim. Alternativa B, antes de parágrafo, sim, apenas não. Alternativa B, dá licença. Entre linhas de parágrafo, sim, apenas não. Antes e depois de parágrafo, sim, apenas não. Depois de parágrafo, sim, apenas não. Então, a única alternativa que não tem a palavra apenas, questão 83, a nossa
alternativa A responde a nossa questão. Considerada uma questão bem tranquila, né? Só pede do candidato que ele faça o reconhecimento do ícone, logo a sua função. Então, a nossa questão de número 83 traz para nós a nossa alternativa A, sendo a nossa alternativa correta. Muito bem. Respondida, a questão 84 está chegando na sequência. Até já.